Vocês devem ter notado que eu tô um pouco sumido por aqui. Isso porque eu tô extremamente decepcionado com o mercado que eu trabalho. Eu passei as últimas semanas assistindo diversos vídeos de pseudo-especialistas em sedução que sequer têm coragem de mostrar o próprio rosto. E por isso fazem promessas absurdas, como 3 palavrinhas mágicas, os gatilhos irracionais que ativam o subconsciente, técnicas secretas dos monges tibetanos que fazem qualquer mulher ficar obcecada por você, e esse monte de baboseira. Eu tô cansado disso de uma vez por todas, por isso eu vou expor tudo isso hoje. Eu vou fazer uma aula grátis que vai ficar disponível as próximas 24 horas nos meus stories, te ensinando o que não funciona e o que funciona num processo de conquista. E não é apenas a minha opinião, é a opinião dos especialistas mais respeitados do mercado. Eu estudei todos e encontrei um padrão e vou te provar que isso funciona. Por isso, dá like nesse vídeo, salva esse vídeo e não perca os stories de hoje, vai ficar apenas 24 horas disponível. Conforme prometido, eu vou fazer uma sequência de stories onde eu vou te ensinar o que funciona e o que não funciona no processo de atração e conquista. E eu não vou só te mostrar isso, eu vou te provar que isso funciona. Porque eu percebi um padrão lendo diversos livros de diferentes especialistas em diferentes épocas da história, e todos eles destacam a mesma coisa, tá? Então, ou é todo mundo maluco e tá todo mundo errado, ou existe um padrão, algo que realmente funciona. E não são esses absurdos que eu vejo sendo compartilhados por aí. 3 frases milagrosas, segredos psicológicos, gatilhos irracionais, técnicas obscuras. Mano, isso aí não existe. Esquece essa besteira, tá? Você quer aprender da forma certa ou você quer continuar sendo enganado por esses picaretas? Então, se você quiser aprender da forma certa, assiste essa sequência de stories até o final, porque eu vou te provar que isso funciona. Tá, mas por que você está fazendo isso? Primeiro de tudo, se você me segue há mais tempo, você já deve ter percebido que eu me preocupo muito com o mercado. Então, eu não consigo ver mentiras sendo compartilhadas ao natural e não fazer nada. Eu preciso alertar vocês porque a minha preocupação sempre foi com os resultados de vocês. Eu sou um dos profissionais mais antigos do mercado e mais respeitados. Eu já fui convidado por TV, por rádio, por podcasts, por psicólogos. Eu já fui convidado para dar palestra em estádio lotado. E eu tenho mais de 30 mil alunos. Já li dezenas, centenas de livros e já fiz dezenas de cursos, tanto do Brasil quanto do exterior. E eu nunca precisei mentir para conseguir ensinar vocês. E eu fico muito puto de ver mentiras sendo compartilhadas assim, enganando pessoas e fazendo vocês gastarem o dinheiro de vocês com esse monte de besteira. Por isso eu decidi fazer isso. Bom, para começar nossa aula, eu preciso te apresentar um personagem muito importante que vai fazer todo sentido no decorrer dessa aula, que é Ross Jeffries, um especialista em sedução que atuou mais precisamente ali no final dos anos 80, no início dos anos 90, e ele é muito citado num livro chamado O Jogo, a Bíblia da Sedução. Como vocês podem ver, ele não é um cara nada atraente e mesmo assim ele tinha excelentes resultados. Ele conseguia conquistar as mulheres mais famosas, atrizes, modelos da época, utilizando essa estrutura, esses elementos que eu vou ensinar para vocês aqui nessa aula, tá? E eu quero mostrar para vocês um trecho de uma entrevista que ele deu na TV. Alguns de vocês até já podem ter visto, porque eu já compartilhei ele aqui. Sobre o que as mulheres querem. Dá uma olhada nesse trecho e daqui a pouco eu volto com a explicação. Ross, what do women really want? I don't care what they want. I only care what they respond to. See, my focus is a little bit different from your other guests. There's what women say they want, there's what women think they want, and then there's what they actually respond to. I'm not an academic, I'm not a theoretician. I'm interested in what works on the street when it's time to date and mate. And what women actually respond to is not what they say they want. So what do they respond to? They really respond to a guy who's a challenge, a guy who's a question mark, a guy who keeps them guessing. You see, in the beginning, the less attractive you are physically, the more you have to rely on your attitude. And that's what I wrote my book for. I wrote my book for the average-looking, even ugly guy who goes out there in the real world and tries to be a nice guy, gets his head kicked in. Eu já li alguns livros do Ross e ele defende uma teoria que eu acho incrível, que é a teoria da estrutura. Ele diz que o processo de atração não é apenas instantâneo, é um fluxo. Ou seja, tem início, meio e fim. Não é apenas algo instantâneo, não é apenas um pontinho, é uma linha do tempo. Sendo uma linha do tempo, você tem infinitas oportunidades de gerar atração. Não apenas com o que gera a atração instantânea, que é a sua aparência, que é o seu status, a sua grana. Isso gera atração instantânea. Sendo um fluxo,
tem uma linha do tempo. Tendo uma linha do tempo, pode ser controlado, pode ser aumentado, pode ser intensificado, pode ser diminuído. Você pode gerar atração e em algum momento romper a atração e estragar tudo. E eu acho isso incrível, eu vou explicar para vocês. Agora eu vou explicar algo que poucas pessoas conhecem sobre o processo de atração, que é o seguinte: atração é igual a valor. E o valor é algo subjetivo, porque depende de pessoa para pessoa. O que é valor para mim pode não ser valor para você, entende? Por isso que eu fico puto com aquelas mentiras sendo compartilhadas. Porque não é algo complicado, é algo simples. Vou dar um exemplo. Imagina você entra numa loja, chega um vendedor chato tentando te empurrar uma roupa que você não quer. Você não quer, não adianta. Ele pode falar milhares de qualidades e características daquela roupa, se você não quer, não adianta. Aí, você vê algo na loja que te interessa, e aí você decide comprar. O problema não é que você não queria comprar, é que o vendedor não soube te apresentar algo que fosse do seu interesse, algo que fosse, que te desse uma sensação de valor. Esse é o grande detalhe que as pessoas não percebem sobre o processo de atração. Então, basicamente, atrair é valor. Valor é você atender expectativas. Mas como você vai atender expectativas de algo que você não conhece? Complicado, né? Por isso que os caras erram. Porque os caras, primeiro, a maioria não entende sobre as mulheres. Segundo, os caras não sabem conversar, que é uma forma de você se comunicar, é uma forma de você conhecer a pessoa. E aí eles não conseguem coisas básicas. Cara, qual é a maior reclamação das mulheres? Homens não sabem se comportar e homens não sabem conversar. Cara, um homem que não sabe conversar é motivo de divórcio muitas vezes. Aí os caras ficam, mulheres são muito exigentes. Não são. É porque você não está fazendo o básico, que é se comportar como um homem e se comunicar como um homem. E aí você não consegue conhecer a mulher, não consegue saber quais são as expectativas dela e, consequentemente, não consegue demonstrar valor para ela. É simples. Lembra da linha do tempo que eu falei? Se você é um cara que você não é bonito, que você não tá no shape, se você não tem grana, você não tá gerando atração instantânea, certo? Você pode gerar atração no decorrer da linha do tempo, mas aí você não sabe conversar, você não sabe ativar as emoções através das palavras. Cara, você não tá gerando atração em momento nenhum. E é por isso que você não consegue. Você acha o quê? Que você vai chegar nela e vai falar, ele fica comigo, ela vai ficar com você por pena? Não é assim que funciona. Não adianta você tentar pela lógica, você tem que tentar pela emoção, mas você não sabe conversar, por isso que você não gera atração. E essa é a explicação de que por que homens feios conseguem ficar com algumas mulheres. Porque eles sabem gerar atração. As palavras são condutores da emoção. Já foi mais do que provado que é possível, sim, você conseguir gerar atração através apenas da comunicação. Quer ver um exemplo? Quer ver eu te provar isso? Pergunta pra qualquer mulher se ela já ficou com um cara feio, a maioria vai dizer que sim. Agora você pergunta por que você ficou com esse cara? Elas não vão saber responder, mas eu sei. A maioria das vezes está associado a algum comportamento ou alguma comunicação desse cara. Vamos lá, o cara foi simpático, gentil, ou tratou um garçom bem na frente dela, ela, nossa, que cara interessante, começou a gerar atração. Ou então comunicação, o cara mostrou interesse genuíno durante a conversa, fez perguntas certas e ela, poxa, que cara diferenciado, gerou atração. Mas o maior exemplo que eu posso dar disso é o reality show Casamento às Cegas. Pessoas presas em cabines, apenas conversando, se apaixonam e se pedem em casamento. Alguns estão casados até hoje. É a maior prova que sim, você pode gerar atração através da comunicação se você souber fazer aquilo que eu falei, que é atender às expectativas. Cara, isso é padrão, funciona. Mas a maioria dos caras não sabe fazer isso, por isso não conseguem ter resultados. Mas eu garanto pra vocês que funciona. Quer ver? Vou contar uma história minha. Vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo, tá? Uma vez eu fui pra uma festa com um amigo meu e ele se interessou por uma menina que estava acompanhada de uma amiga. E ele falou, Rafa, bora lá fechar um 4 é par? Eu falei, vamos. Então vamos. E ele tava trocando contato visual com ela, já tinha flertado à distância e eu nem tinha visto a minha. Quando eu cheguei perto, ele chegou na dele e quando eu fui chegar na minha, ela fez assim, ó, ai meu Deus, lá vem o chato. Aí eu disse, putz, provavelmente ela não se interessou por mim, não me achou bonito, sei lá. Então eu não gerei atração instantânea nela. Nisso, eu automaticamente já usei uma estrutura de adaptar minha abordagem para uma abordagem amigável e não cheguei dando em cima dela. Cheguei falando, opa, tudo bem? Olha só, meu amigo se interessou pela sua amiga, sobrou pra gente também ser amigo
E me diz uma coisa, o que você tá bebendo aí? Ela foi extremamente grossa e falou, tô bebendo cerveja, você não tá vendo? Aí eu falei, nossa, não, que é cerveja eu sei, eu não sabia qual é o tipo, mas quer saber? Eu vou perguntar lá no bar, daqui a pouco eu volto aí. Peguei e saí da frente dela. Aí fui lá, peguei a minha cerveja, a mina nem me olhava. Aí eu, vou tentar puxar assunto de novo. Eu cheguei e falei pra ela assim, ó, ei, você acha que eles vão ficar? Daí ela assim, não sei, duvido, minha amiga é muito difícil. Aí nesse momento, eu pensei em contrariar ela, tá ligado? E eu falei assim, isso não é problema, o meu amigo aí, o cara manda bem, o cara é bom de papo e tal, e ele nem era tão bom de papo assim. E com certeza ele vai conseguir ficar com ela. Por que eu fiz isso? Justamente para estabelecer uma dinâmica de não concordar com ela. Ela já tinha se mostrado extremamente não receptiva comigo, não tinha por que eu ficar babando ovo e puxando o saco dela. Decidi contrariar ela e falei assim, quer saber, eu aposto com você que eles vão ficar. E aí, a gente continuou conversando, perguntei o nome dela, ela não perguntou o meu nome, perguntei o que ela fazia e aí descobri algumas informações dela. Ela fazia veterinária e descobri que ela era da cidade. Detalhe, eu não estava na minha cidade, eu estava numa cidade do interior. Guarda essa informação muito importante. Aí quando eu descobri que ela cursava veterinária, decidi colocar o foco totalmente nela e falar que eu também gostava muito de animais, gostava muito de temas como biologia e tal, e comecei a usar uma estrutura de assuntos criativos para colocar o foco totalmente nela. Perguntar como que ela tinha iniciado nisso, né? Por que ela gostava tanto. Perguntei quais eram os animais que ela mais gostava, se ela já tinha visto ou tocado em animais exóticos, se ela tinha algum animal que ela tinha medo, enfim, foquei toda a conversa nela. E aí, como eu mando bem no papo, ela começou a se interessar pelo assunto, Até determinado momento que ela perguntou o meu nome, depois de uns 20 minutos. E aí eu comecei a perceber que eu estava começando a gerar atração através da minha conversa. E aí nesse momento eu usei outra estrutura para demonstrar o meu valor e falar algumas coisas ao meu respeito, porque pela primeira vez ela havia perguntado alguma coisa para mim. Bom, eu não vou entrar em tantos detalhes da dinâmica, da interação, eu vou dar uma resumida. Basicamente, em determinado momento eu comecei a perceber que eu estava tornando a conversa envolvente e ela estava gostando, ou seja, eu estava construindo intimidade com ela. Então eu comecei a perceber que dava para eu dar um próximo passo, que é muito importante no processo de conquista, que é você começar a flertar com ela, demonstrar sua intenção, porque eu queria ficar com ela. Mas se eu tivesse feito isso no começo da interação, quando ela não estava receptiva, daria tudo errado. Só que como eu mandei bem no papo, como eu estava conseguindo diverti-la através da conversa, e como eu soube ler sinais de que ela também estava gostando, porque ela começou a fazer perguntas para mim, eu falei, agora é o momento de flertar. E eu flertei com ela, e eu consegui ficar com ela. Detalhe, eu fiquei com ela antes do meu amigo, que já estava flertando à distância com a garota dele. Ou seja, eu consegui converter uma garota que não queria ficar comigo em uma garota que queria ficar comigo só com habilidade de papo. E sabe o que é mais engraçado nessa conversa? O meu amigo que era bonitão e que já estava trocando contato visual com a garota dele, ele não ia conseguir ficar com a garota dele. Em um momento ele foi no banheiro, a garota dele quis ir embora, só que daí o que eu fiz? Eu chamei ela para conversar e usei uma estrutura que eu uso sempre quando eu preciso conversar com mais de uma garota ao mesmo tempo. E eu fiz a moral do meu amigo para ele e consegui convencer ela a ficar com ele, porque a gente ia fechar o 4 é par, eu tava mostrando que eu era um cara legal e que se a gente fechasse o 4 é par ia ser top. E eu consegui, depois quando ele voltou do banheiro, eu consegui fazer com que eles ficassem, ou seja, eu consegui ficar com a minha, que era mais difícil, e consegui fazer ele ficar com a dele, que era fácil, mas ele não tinha conseguido. Ou seja, habilidade de comunicação e uso das estruturas corretas pode fazer você ficar com uma garota que não tá afim de você, pode fazer você transformar uma garota que você tá afim em sua namorada, enfim, emoções. E olha só, isso aconteceu com a gente também. Quando a gente se conheceu, tu queria namorar? Não. Queria só ficar, né? Uhum. E por que tu decidiu namorar? Por quê? Tu viu meu valor? Porque eu consegui te convencer? Porque tu viu... Porque tu viu, eu consegui mudar as tuas emoções com relação a mim. Tu só queria curtir o meu corpinho, só queria se divertir comigo. Um pouquinho, é. Então, viu só, cara? O poder que você consegue fazer com a sua comunicação, com as suas atitudes, é muito poderoso. Não duvide disso. Eu não sei se você percebeu, na história que eu contei, eu destaquei que eu usei diversas estruturas. Estrutura correta para abordagem, estrutura para eu não ficar concordando sempre e saber como discordar de uma mulher da forma certa, sem gerar
nenhuma barreira que impeça você de conseguir conquistar ela depois. Eu usei estruturas defensivas para caso eu fale algum assunto que não é do interesse dela. Utilizei estrutura de conversas criativas para tornar a conversa muito mais envolvente. Estruturas de flerte para você conseguir ativar as emoções e fazer com que ela entenda quais são as suas reais emoções. Sem falar que existem estruturas para você conversar com mais de uma mulher, existem estruturas para você criar conexão, existem estruturas para você conseguir demonstrar o seu valor para as mulheres de maneira que ela não perceba isso como algo arrogante. Cara, existem várias estruturas para cada etapa da conversa que pode fazer com que você consiga atingir os objetivos que você quer. Agora eu vou te explicar por que isso é tão verdade e por que funciona tão bem. Mulheres conversam numa frequência completamente diferente dos homens. As mulheres, elas têm uma necessidade de que tudo seja associado à emoção. Homens conversam de maneira lógica, mulheres conversam de maneira emocional. Ou seja, elas têm essa necessidade. Se você segue as estruturas corretas, você consegue muito mais facilmente atingir esse nível, essa frequência, fazendo com que elas gostem da conversa. Gostando da conversa, você desperta dopamina na mente delas, que é o neurotransmissor responsável pelo prazer, e fim de papo, ela vai gostar da sua presença, vai associar você à conversa boa e vai querer repetir esse ciclo cada vez mais, gerando conexão. Cara, é simples. E galera, não sou só eu que estou falando isso. Dá uma olhada nisso aqui. Essas estruturas de assunto que eu considero tão importantes, tão interessantes, que eu ensino há anos para os meus alunos, são as mesmas que Ross Jeffries ensinava lá nos anos 90. São as mesmas que Mark Manson ensinava nos anos 2000. Todd Vidatin, Coach Kyle também citam estruturas nos seus conteúdos, nos seus cursos. David Deida, Renato Alves, que é um autor muito importante, que é um estudioso de ciências cognitivas aqui do Brasil, também cita estruturas de assuntos no seu conteúdo para comunicação avançado. Por que isso funciona? Porque é um padrão. Muitos desses autores nem se conhecem. As pessoas não copiaram um dos outros. As pessoas descobriram um padrão, descobriram o que realmente funciona. E esse, meus amigos, é o único segredo que existe sobre atração, conquista e conexão. Não adianta ficar acreditando em baboseira. É isso que funciona e fim de papo. Você tem que aprender, não existe uma regra mágica. Você tem que aprender a fazer da forma certa. As estruturas que eu ensino, elas servem como um facilitador. Não são frases prontas. São estruturas que vão te ensinar a ativar as emoções certas. É por isso que os meus alunos têm tanto resultado. Me explica uma coisa. Como que pode um aluno meu que nunca ficava com ninguém ou não tinha tantos resultados, de uma semana para outra começa a ter resultado? É por isso que eu tenho milhares de depoimentos positivos dos meus alunos que de uma semana para outra começam a receber elogio das mulheres. Nossa, sua conversa está muito boa. Por quê? Porque eles adotaram a estrutura, ativaram as emoções, dopamina, conexão. Já era, é isso. É muito engraçado porque eu tenho alguns amigos meus que são bons em ficar com mulheres, em conquistar mulheres. E eu mostro essa estrutura do meu curso para eles e eles falam, cara, é exatamente isso que eu faço. Então assim, existem pessoas que sabem fazer isso de maneira empírica, ou seja, nasceram sabendo, tem um feeling ali, sabem guiar a dinâmica. E tem gente que não sabe e tá tudo certo. Só que poucas pessoas sabem ensinar isso da forma certa. Por isso que, cara, dá muito trabalho fazer um conteúdo desses que realmente dá resultado. Então eles ficam inventando segredos obscuros, palavrinhas mágicas, técnicas sobrenaturais do subconsciente. Por quê? Porque os caras não têm capacidade de criar uma coisa tão boa quanto essa que realmente dê resultado. Entende? Porque a maioria dos caras não sabe ensinar isso. Alguns podem até saber fazer, mas ensinar pouca gente sabe. Se você assistiu essas sequências de stories até aqui, você já tá muito na vantagem, tá? Por quê? Porque a maioria dos caras não fazem ideia disso que eu falei aqui, certo? Porém, eu vou dar uma oportunidade única para você que assistiu até aqui, que é o seguinte: o meu curso hoje, para te ensinar todas essas estruturas, te ensinar a forma certa de se comunicar, te ensinar as frases, os melhores assuntos, as estruturas completas, as ferramentas, gatilhos mentais e tudo mais, ele custa R$397. Eu vou te dar R$130 de desconto se você assistiu esses stories até aqui, porque eu quero igualar o valor desse curso
a um monte de curso bosta que tem no mercado, para que você não tenha dúvida qual é a melhor opção. Se você quiser ser enganado, compra o curso dos caras. Agora, se você quiser aprender da forma certa, clica nesse link aqui. Vamos lá, se você tem cartão de crédito, por exemplo, esse conteúdo vai sair por você por menos de R$30 por mês. Cara, se você não tem R$30 por mês para aprender estruturas que eu te provei que dão resultado, cara, e assim, esses resultados que eu apresento são para qualquer tipo de mulher, você vai usar pelo resto da sua vida. Então você vai aprender uma coisa agora e você vai usar pelo resto da sua vida. E detalhe, tá? Como eu falei, essa sequência de stories e esse link aqui, ele vai ficar válido apenas nas próximas 24 horas. Então se eu fosse você, eu não desperdiçava tempo. Além de ter acesso a todo o conteúdo estruturado, você terá acesso aos grupos exclusivos, mentorias coletivas e atualizações durante um período de 1 ano. É de quem pegar primeiro, é pegar ou largar. E eu não vou ficar insistindo porque eu sei do valor do meu conteúdo. Se você quiser continuar sendo enganado, escuta aí as técnicas dos monges tibetanos que vai ver onde você vai parar. Dá só uma olhada na quantidade de conteúdo aqui. E cada um desses módulos tem várias aulas, onde eu ensino basicamente todas as estruturas, tá? E todas as formas corretas de você estabelecer a comunicação que eu ensinei pra vocês aqui. Entende? Então assim, cara, ter acesso a todos esses módulos, todas essas estruturas, por menos de R$30 por mês, cara, pra você finalmente conseguir ter os resultados que você quer, não é besteira, tá? Ó, além disso, tem módulos de conversas sociáveis, várias técnicas para você evoluir a conversa, infields, minhas palestras, aulas legendadas do Coach Kylie, dicas de conversa utilizando como base inteligência artificial e vários bônus. Enfim, sem falar dos conteúdos extras aqui, né? Então, é isso aí, galera. A oferta foi lançada e é de quem pegar primeiro. Se você quiser testar e aprender essas estruturas, se você quiser virar meu aluno, lembre-se que essa oferta vai estar disponível apenas as próximas 24 horas, tá? E caso você não consiga realizar a compra por algum motivo, me chama aqui na DM que eu ou a minha equipe vamos te auxiliar, tá? Porque, cara, uma oferta dessa com certeza vai ter muita movimentação e às vezes dá uma instabilidade na página. Mas, se você quiser, corre atrás, porque como eu disse, é uma oferta imperdível, é uma oportunidade única e um conteúdo que eu garanto pra vocês que dá resultado. Eu não sou igual esses caras que ficam inventando mentirinha. O que eu ensino realmente funciona. Eu dou a minha cara a tapa, eu apareço aqui, eu não fico escondendo o rosto e eu ensino o que realmente funciona. Então, se você quiser aprender, é a sua chance. Bom dia, rapaziada. Vou responder algumas perguntas que vocês fizeram na caixinha de perguntas dos stories, né, da aula de ontem que ficou disponível aqui para os stories. Presta atenção porque eu vou dar algumas dicas muito importantes e vocês mandaram umas perguntas muito boas. Qual seria a melhor forma de causar emoções certas nas mulheres? Como eu disse, as palavras são condutores da emoção. Por que vocês acham que mulheres adoram ver filmes de comédia romântica, ler romances como 50 Tons de Cinza? Por quê? Os roteiristas, eles utilizaram o poder das palavras e as histórias para gerar essas emoções. Você pode fazer isso através de uma conversa, a partir do momento que você sabe estabelecer dinâmicas, onde você não concorda 100% com a garota, você desafia ela, você provoca ela, você flerta com ela, você faz as perguntas certas que faça com que ela lembre das histórias que ela viveu e que gostou. Cara, isso tudo vai ativar emoções, entendeu? Mas você tem que ter um repertório para isso. Senão, a sua conversa não vai passar de uma entrevista de emprego, onde ela vai achar chato ficar te respondendo. Esse tipo de pergunta é genial. A mina foi grossa com você e você continuou insistindo. Isso não é muita humilhação? Vamos lá. Quem faz esse tipo de pergunta realmente não entende como funciona o processo de atração e de conquista. Ela foi grossa comigo por conta de um sistema defensivo dela. Provavelmente ela tinha sido abordada por outros caras babacas na balada e ela ativou o sistema defensivo. Não era uma coisa pessoal comigo, porque afinal ela não me conhecia. É o que eu falei, gente. Atração igual a valor. Se ela foi não receptiva comigo, é porque eu não tinha gerado atração ainda, porque eu não tinha demonstrado meu valor. A partir do momento que eu demonstrei meu valor, ela se tornou receptiva. Isso é atração. Isso é você utilizar suas habilidades.
É por isso que é tão importante entender e não levar as coisas pro pessoal. Rejeição não é pessoal. Vocês têm que parar com essa utopia de achar que todo mundo tem que gostar de você sem você fazer porcaria nenhuma. A vida não é um conto de fadas. As pessoas só vão sentir atraídas por você se você gerar algum valor para elas. Ah, isso é tão cruel. Ah, então fica em casa, meu filho. Porque não é assim. Entende? Você tem que fazer por merecer. Cara, só vai conseguir um trabalho alguém que demonstrar que vai trazer valor para aquela empresa. Só vai conquistar uma amizade alguém que demonstrar que tem algo a oferecer. A vida é assim, filho. Não adianta. Você tem que fazer por merecer. Não vai cair nada no seu colo, de graça. Então vocês precisam entender e parar com esse vitimismo de achar que todo mundo tem que gostar de você só porque olhou pra sua cara. Porra. Durante aquela conversa do 4 é par, você chegou a dar alguns toques no corpo dela? Com certeza. Eu não passei todos os detalhes da interação que eu tive com ela, porque ficaria muito grande. Mas eu utilizei diversas estruturas. Aquela dinâmica ali durou entre 35 e 40 minutos para eu conseguir converter ela de uma garota que não queria ficar comigo com certeza absoluta para uma garota que ficou comigo e gostou de ficar comigo, entendeu? E eu digo isso, cara, por quê? Porque quem tem essa habilidade, esse poder de comunicação, consegue fazer essa conversão. Porque, principalmente se a garota te dá atenção e você tem tempo para trabalhar. Mas eu usei várias dinâmicas de pretexto pra fazer uma aproximação, inclusive mandei cantada no ouvidinho dela. Cara, foram várias estratégias que eu utilizei pra chegar nesse objetivo. Galera, modéstia à parte, com o meu nível de habilidade que eu tenho, se uma garota me dá atenção e ela não sabe quem eu sou, eu conquisto, não tem jeito. Pode ser famosa, pode ser atriz, pode ser cantora, pode ser de outro país, pode ser alienígena, não existe. Eu sei o padrão e eu sei utilizar as ferramentas certas. Me deu atenção, ficou conversando comigo mais de 20 minutos, já era. E você pode ter acesso a esse conhecimento, cara. E é esse conhecimento que faz com que os meus alunos, que ficaram anos e anos sem ficar com ninguém, em uma semana começam a ter resultado. Começam a ficar com as primeiras, começam a entender como que o jogo funciona. E começam a finalmente ter os resultados que sempre quiseram. O pai é foda. Alguns caras acham que atração é instantâneo. E como eu falei, é uma linha do tempo, certo? Se fosse apenas atração instantânea, como que, por exemplo, eu teria conseguido ficar com garotas que falaram pra mim, eu não vou ficar com você? Ou então, fiquei com primas de amigos meus que falaram, não, jamais vou ficar com esse cara. Já fiquei com meninas que falaram assim, eu não vou ficar com ele porque ele é muito novo. Ou então, eu não vou ficar com ele porque, sei lá, ele faz determinada coisa, eu não gosto de guri que faz isso. Porra, velho. Não é o que elas falam, é como elas se sentem a partir das emoções que você gera. Cara, isso é tão poderoso que faz elas se contradizerem. Vocês entendem o poder disso? Uma mina que fala, não vou ficar com você. Aí você consegue converter e fazer ela ficar afim de ficar com você. Você tá fazendo ela quebrar a própria palavra, cara. Isso é muito poderoso, velho.